Olá pessoal, tudo bem? Hello everyone, how are you? Olá, tudo bem? Como vão vocês? I'm a teacher Charles speaking with you. É o professor Charles falando com vocês. Nós vamos para o nosso roteiro 7. E no roteiro 7, eu vou pedir para vocês exatamente. Já comecei errado. Deixa eu deitar isso daqui para ver se a imagem fica maior para vocês. Não sei se dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Vai ter que ficar em pé mesmo. É o seguinte, nesse roteiro 7, deixa eu desligar as notificações aqui, se é que é possível fazer isso. Vamos ver se consigo. Para parar de chegar mensagem enquanto a gente fala. Bom, aqui no roteiro 7, sejam todos bem-vindos. Professor Charles, welcome for everybody. Teacher Charles speaking. Aqui, ó. Roteiro 7 da semana, e nós precisamos desenvolver em vocês nesta aula a capacidade de localizar e analisar informações específicas de um gênero. E o gênero que nós vamos trabalhar hoje especificamente é uma tabela. Essa tabela colorida aqui, verde e azul. Dentro dessa tabela estão todas as informações que vocês precisam para poder responder a essa tarefa. Por isso que eu queria deitar o celular para ficar maior. Mas já que não deu, vamos ler assim. Aqui é uma tabela que está nos cadernos do aluno já há muitos anos, essa tabela. Toda vez a gente vai passar por ela. Do que se trata? É uma tabela que informa a quantidade de pessoas que falam inglês como primeira língua em seus países e pessoas que falam português como primeira língua em seus respectivos países. Aí nós descobrimos algumas curiosidades. Eu vou ler a primeira linha só do azul e do verde para não contar todas as respostas para vocês assim à toa, certo? Vamos ler primeiro a primeira pergunta que está ali. Roteiro e atividade proposta. Read the text quickly. Leia o texto rapidamente. What does it talk about? Do que ele fala? Ele se trata do que? What does it talk about? Aí nós vamos olhar a tabela e vamos descobrir que ele fala... Olha no título em cima, está em vermelho, em cima da tabela. English and Portuguese in the world. Inglês e português no mundo. É uma pista sobre do que trata a nossa tabela, certo? Aí vamos ler a tabela azul agora. Deixa eu crescer um pouquinho ela aqui, o máximo que der. Aí nós temos, na primeira linha, countries, países. Population, million. A população em milhões. Percent of native speakers. Ou seja, a porcentagem de nativos falantes. E a última linha da tabela... Opa, diminuiu tudo. A última linha da tabela, native speakers. Nativos falantes. Qual a diferença de percent e nativos? Porcento é uma avaliação, uma estatística, e nativos speakers são todo mundo do país, certo? Que fala. Aí na primeira linha aqui, mesma coisa na tabela verde. Countries, population, percent. Percent of native speakers, certo? Na tabela de português nós temos Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. 4 países que falam português no mundo. Sendo que o maior deles é o Brasil, que na época que foi realizada essa tabela tinha 175 milhões de habitantes. Nós já sabemos que hoje o Brasil tem pouco mais de 210 milhões de habitantes, certo? Por volta de 210 milhões de habitantes. Aí na segunda linha, quantos por cento desses habitantes... Deixa eu diminuir para poder enxergar. Quantos por cento desses habitantes do Brasil falam português? 100%.
Falar errado ainda é falar português, então tá certo. Native speakers. Quantos dessa população de brasileiros são falantes nativos? 175 milhões. Todo mundo do Brasil fala português, certo? E é um país gigantesco com milhões de habitantes, mas que consegue manter uma língua nativa para todos os seus habitantes. E eu falo isso porque há países em que não se reproduz esse quadro. Principalmente em países tribais, em países de muitas culturas diferentes, em países com muita imigração. São dezenas de milhares de pessoas dentro do mesmo país, mas que não falam a mesma língua. Não é o caso do Brasil, mas no mundo temos dezenas de países com esta situação, certo? Aí vamos para a tabela azul. English. Countries. Quais são os countries? United States. Um doce para quem descobrir que país é esse. United Kingdom. Canada. Australia. New Zealand. Ireland. Esses são os países mais representativos da língua inglesa no mundo, certo? E aí eles têm milhões de habitantes, population, e eles têm percent of native speakers, uma porcentagem que fala inglês. E quantos falantes ao todo no país da língua inglesa? Por exemplo, aqui ó, United States, Estados Unidos. Não dá para ficar grande, gente, que a tabela desaparece. Tá. United States tem 286 milhões de pessoas. 86% delas falam inglês, o que representa 246 milhões de pessoas falando inglês nos Estados Unidos. Ah, mas e os outros? Os outros 40 milhões falam outras línguas, sobretudo espanhol, porque tem muito imigrante latino indo para os Estados Unidos e também tem muitos imigrantes brasileiros que vão para os Estados Unidos. Então essas pessoas ainda não falam inglês ou nunca aprenderam inglês, mas moram lá, tá? Para decepção geral da minha tia, ela achava que pisou nos Estados Unidos, a pessoa já sai falando inglês. É tradução automática. Não é assim que funciona. Eu tenho amigos que moram em Londres, alguns que moram em Nova York há anos e vêm perguntar coisas do inglês para mim, porque lá eles só têm contato com pessoas do Brasil, de outros países e acabam nem aprendendo e desenvolvendo o inglês, por mais incrível que isso possa parecer. Mas vamos voltar para a aula que já tô gastando muito tempo hoje. Pergunta 2. Vamos ver. Read again. Leia de novo. Complete the information below. E complete a informação abaixo. Você vai pegar a informação da tabela para responder a essas perguntas A, B e C, que eu, sem querer, na minha fala já respondi. Total of native speakers of English. Pega da tabela e coloca aí. Percentage of Canadian speakers of English. É importante dizer que o Canadá é um caso fantástico, porque Canadá ele foi colonizado pela França e depois houve uma guerra. A Inglaterra também teve um pedaço desse país e o país hoje tem duas línguas, o francês e o inglês como línguas naturais, certo? Agora, quantos por cento dos canadenses falam inglês? Vai lá na tabela e responde a B. C. Country with the highest percent of English native speakers. Qual é o país com a maior porcentagem? Putz, não era para eu falar? Qual o país com a maior porcentagem de nativos em inglês? Você tinha que traduzir isso, não era para eu responder.
Tá, descubram lá na tabela. D. Country with the lowest percent of native English speakers. Highest é mais alto. Lowest é mais baixo. Isso daí é o superlativo do inglês. Quando você coloca EST no final de um adjetivo, você tem o superlativo desse adjetivo. High é alto. Highest é o mais alto. Low é baixo. Lowest é o mais baixo. Certo? É importante lembrar esses detalhes assim que ajuda muito. E. Countries where the total population speak only one language. Esta eu já sei a resposta e eu lembro que eu falei para vocês. Tá certo? Respondam as perguntas 1 e 2, A, B, C, D e E nesta aula. Congratulations for everybody. See you later. Parabéns para todos que assistiram, ouviram e viram esta aula. E vejo vocês na próxima semana. See you the last week? No. Other week. See you in the other week. Na próxima semana. Outra semana. Tudo bem? Um abraço. Até mais. Já falei demais hoje. Nossa. O que acontece?